Este é o Pode Pensar, e esta é a série Ouvidos ao Mistério. Ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis, que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistério. Final do item 6 do capítulo 14 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Se você pensa que sabe tudo, que tudo que percebe é real, talvez lhe falte entender que o mundo é bem maior que o seu ideal. Se você teme se paralisar para se defender e dormir na ilusão, só julgar não leva a lugar nenhum. Os seus conceitos já não servem mais, pois toda teoria se desfaz. Quem sabe se mudar sua atenção, tirar da mente e pôr no coração, destrua tudo que já aprendeu, que a vida não se mede por razão, pois já é tempo de se entregar e dar ouvidos ao mistério. Olá, amigos, pensadores e pensadoras de toda parte. Estamos aqui para começar mais um episódio do Pode Pensar, da série Ouvidos ao Mistério. Meu nome é Guilherme de Barros, aqui de Belo Horizonte. Vou chamar alguns amigos aqui para se apresentarem que estão participando hoje conosco. Nosso vizinho aqui que pegou uma chuva ontem também aqui em Belo Horizonte, histórica, né, Afonso? Olá, amigos, muita paz a todos. Deus nos abençoe nessa jornada. Deus nos coloque em condições de cumprir com a sua vontade. Mas ontem a chuva realmente foi transbordante, muito grande. Muita paz a todos. É isso aí, Rafa. Olá, amigos. Alegria gravar mais um episódio. E vamos lá. Bora estudar. E daqui de BH também, ô Eros, você foi alagado também, Eros? Como é que ficou aí a sua situação? Olá, amigos. Então, a chuva ontem eu peguei um pouquinho dela, mas passei, graças a Deus, bem, né? E vamos aí, né? Mais um Ouvidos ao Mistério, né? Para que a gente possa estar aí crescendo cada vez mais. Grande abraço, meus amigos. Bons estudos. Se você pensar e você pensa. Bom, amigos, então nós voltamos daqui a pouco, após os e-mails e recados, para a gente falar hoje sobre a psicologia do ser coletivo na resistência ao novo. Isso é muito importante para os nossos episódios aqui do Ouvidos ao Mistério, porque, se vocês já perceberam, o mistério do qual nós tratamos aqui é o mistério da queda, da origem, né, do nosso universo e do nosso destino. E para compreender os mistérios, nós temos que nos abrir ao novo. Então, entender como funciona a nossa psicologia, a nossa resistência ao novo é muito importante. E no episódio seguinte, nós vamos estudar um caso específico, inclusive nós já até gravamos esse episódio, na verdade, mas ele vai vir após esse que nós estamos gravando hoje, que é um estudo de caso. Então fique conosco, a gente volta já já após a leitura de e-mails e os recados. Um abraço. Olá, amigos e amigas do Portal Pensar. Eu sou o Neto e estou aqui para mais uma leitura de e-mails e recados e espero que todos estejam bem. Hoje vamos convidar o nosso amigo Rafael para trazer um recado aqui para todos nós. É com você, Rafael. Caros pensadores e pensadoras,
eu tenho 2 recados muito especiais para vocês. O primeiro é que o 23º Congresso Nacional Pietro Baldi já tem data marcada e o Portal Pensar estará presente. Será nos dias 24 e 25 de agosto, lá em Brasília, na sede da LBV. Todas as informações sobre as inscrições, a programação, os palestrantes, o local do evento já estão no seguinte site, anotem aí, ubalde.noures.com.br. Repetindo, ubalde.noures.com.br. O tema central do congresso será a grande síntese, o Evangelho da Ciência. Então é isso, garantam as suas inscrições para que a gente possa se abraçar lá. O segundo recado é um convite à leitura de um novo livro editado pela AME Brasil, a Associação Médico Espírita. E esse livro se chama Um Novo Olhar sobre o Problema do Ser, do Destino e da Dor, 100 anos depois. Esse livro contou com a participação de 3 integrantes aqui do Portal Pensar, o Marconi Gomes, o Thales Argolo e eu, Rafael. Cada um de nós escreveu um dos capítulos deste livro. E este livro contou com a participação de diversos companheiros do movimento espírita. Cada um desses companheiros foram convidados para fazer uma releitura do clássico livro do mestre Leon Denis, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, nós fizemos uma releitura desta obra maravilhosa e trouxemos as inovações, as novas revelações, as novas descobertas científicas, as novas interpretações de espiritualidade, enfim, fizemos uma releitura e trouxemos as novidades 100 anos após a grande obra escrita por Leon Denis. E fica o convite a todos, esse novo livro já está disponível nas livrarias, então adquiram e comentem conosco aqui as suas reflexões sobre a leitura deste livro. Um grande abraço em todos. É isso aí, Rafael, muito obrigado, tá feito o convite. E também quero deixar aqui para os nossos ouvintes e seguidores lá da página Portal Pensar no Facebook o nosso agradecimento por todos os compartilhamentos, todas as curtidas e comentários e interação junto conosco. Não dá para falar o nome de todos aqui porque é muita gente, mas queremos agradecer muito pela interação com todos vocês. Você pode ter acesso a este e demais episódios acessando o nosso site, o www.portalpensar.org. Também estamos no iTunes e em outros aplicativos para podcast, onde você pode assinar o nosso feed e receber seu podcast automaticamente sempre que houver um novo episódio. Pesquise por Pode Pensar ou o Portal Pensar no seu aplicativo no iPhone, no iPad, no smartphone, enfim, aí no seu aparelho preferido. Você também pode ficar atualizado sobre os nossos podcasts curtindo a nossa página no Facebook. Pesquise por portalpensar.org lá na barra de pesquisa do Facebook e curta a nossa página. Ou também pelos nossos canais do YouTube. Temos o canal Ubaldo Brasil e o canal Portal Pensar. Pesquise lá e se inscreva. Você pode enviar também seus comentários e perguntas para o nosso e-mail, o contato@portalpensar.org. E agora vamos ao nosso episódio. Venham, vamos nos reunir aqui neste ponto. Literalmente uma encruzilhada.
Temos agora o caminho da direita que nos leva à segurança das paisagens já conhecidas. E temos o caminho da esquerda. Há nele uma placa de perigo, característica dos caminhos pouco conhecidos, pouco trilhados. Mas nós somos buscadores da verdade, exploradores do mistério, não é mesmo? Não somos simples andarilhos. Não voltaremos ao nosso acampamento, mas ergueremos um novo no alto desta trilha. Temos conosco um mapa, síntese da experiência de alguns que narraram as maravilhas que nos aguardam. Sigamos. Vamos remover estas madeiras e arames que ameaçam a nossa coragem de prosseguir. Mas sigamos confiantes. Sentimos o cascalho sob os nossos pés, nesta trilha estreita que faceia a montanha e tem um vale, quase um precipício, ao nosso lado. E como nos foi alertado, o caminho torna-se escorregadio. Prosseguimos confiantes e agora ouvimos no fundo do precipício o correr das águas. O ar se torna úmido. Muitos retornam a partir deste ponto, mas nós prosseguiremos. Creio estarmos próximos a uma grande surpresa. Não de uma queda que ameaça a nossa segurança, mas sim de uma linda queda d'água, cheia da força e do vigor, de uma verdade ainda mais ampla. Agora queremos conhecer a nascente desta verdade, e para isso devemos subir ainda mais. Esse cenário preliminar nos inspira a continuar. Poucos vieram até aqui, vencendo o caminho escorregadio, a fim de contemplar a bela cachoeira que aguardava somente os mais intrépidos viajantes. Afonso, bom dia, seja bem-vindo aí pra gente gravar esses 2 episódios. Na verdade, nós estamos aqui porque nós já gravamos o 2º episódio, que a gente trata do estudo prático, né, do caso lá do CEPA. E o pessoal que acompanhar esse episódio de hoje, na sequência, já vai poder ter esse estudo de caso. A gente possivelmente vai lançar esses 2 episódios juntos. O Neto vai ter que rebolar aí, né, Neto, para poder editar. E a coisa tá apertada lá pro lado do Neto, mas nós vamos dar conta.
E esse episódio de hoje, Afonso, a gente vai falar sobre como que funciona a nossa mente, como é que a gente normalmente, por que biologicamente a gente tem resistência ao novo, e isso afeta muito o avanço das religiões. Nesse capítulo 5, o Baldi vai tratar exatamente disso, da evolução das religiões. Vamos fazer uma introdução aqui, Afonso, o que te chamou mais a atenção aí nesse capítulo 5? Tá, eu gostaria, Guilherme, de, ao adentrar nesse aspecto, dar uma fundamentação que eu acho que é muito importante, porque após a queda do espírito e a contração, né, essa condensação interior, essa descida de níveis e o aprisionamento no átomo primitivo, e o átomo primitivo, só para a gente considerar ainda, ele não está na série estequiogenética, não. Ele não está na tabela periódica. Ele está antes do hidrogênio, né? É o átomo primitivo. E depois, é claro, vai entrar na matéria mais bruta a partir do hidrogênio, que é a série estequiogenética que nós temos, o elemento inorgânico e orgânico. E o que acontece? À medida que o ser, aprisionado no reino mineral, há uma prisão total, o espírito, né? A centelha divina está aprisionada no átomo, e ela começa a evolução, que é o retorno ao sistema, um caminho longo de uma árdua ascensão. O ser vai desenvolvendo pequenas janelas, abrindo pequenas janelas para poder comunicar com o mundo externo, para poder se organizar, para atingir patamares. Então veja, o primeiro movimento de abertura é o movimento do tato, já no reino vegetal, onde o ser comunica sensorialmente com o ambiente. Depois do tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição. São os 5 sentidos básicos, chamados 5 janelas, que colocam a alma em contato com o mundo externo. E logo depois disso surge a mente, ou seja, a mente passa a ser regente de tudo isso. No reino animal e no reino vegetal, a informação é estrito sensu, não tem interpretação. Mas no reino humano, o problema é a mente, porque a mente começa a interpretar todo o fenômeno que chega, né? Então ela capta essa onda, interpreta, filtra, e essa interpretação é sempre conforme a mente. E é lógico que todo o processo mental ele é desenvolvido de uma maneira peculiar, tanto no indivíduo quanto no grupo, e que vão gerando padrões de repetição, que a gente chama de hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulando constante indução à rotina, operando constante indução à rotina. E o hábito repetido gera automatismo, e o automatismo repetido fixa no instinto. No capítulo 65 do livro A Grande Síntese, a sua voz nos informa sobre esse problema da transmissão ao subconsciente, da formação dos instintos. Então, cada pessoa e cada grupo tem as suas, pela repetição, pelo hábito, né, pelo padrão de repetição, tem a sua história. E qualquer ideia nova que chega, ela tem muita dificuldade de ganhar campo, justamente devido ao processo do misoneísmo, né, daquilo que está incorporado no passado. E não se abre muito para esse novo. Então, aqui nós temos uma primeira questão, né? Ô Afonso, essa só para fazer uma parte, essa sua fala, que é bem monista, né? Pega esse como nos diz o Baldi, né? Que o universo é um fenômeno de tipo único. Então a gente faz uma analogia, porque para a gente entender as bases de onde surge essa psicologia humana, que no fundo é tudo combinatório, né, Afonso? Nós estamos no processo, como o Baldi nos mostra, de retomar aquela organização original do sistema. Então você tem peças que se combinam. À medida que você foi falando aí, eu queria ver qual é a sua opinião em relação a isso. É como se fosse um grande quebra-cabeça. Todas as peças elas estão conectadas de uma forma para mostrar uma obra, um conjunto de uma obra. Só que as peças elas têm os seus vizinhos, que são aqueles elementos de maior sinergia, de maior combinação. Então, se a gente pega uma parte de um quebra-cabeça, ele tem as mesmas cores, né? As peças que você falou das janelas, elas vão se combinar com peças específicas. Então, às vezes, a gente tem uma certa sintonia com alguma coisa, mas não é aquela combinação perfeita, né? Então, é preciso já haver nesse caldeirão das combinações, né, dos tipos humanos,
um tempo para que as peças se encontrem. É mais ou menos isso? Sem dúvida nenhuma. Tem uma imagem que o professor Pietro Baldi coloca no livro Sistema e que o Carlos Torres Pastorino trabalhou no Sabedoria do Evangelho, que é a questão do... Imagine no sistema, era Deus um grande sol e o Filho um grande espelho, que refletia integralmente o sol, plenamente. E esse espelho, a parte que caiu e gerou a matéria, né, que caiu a descida, né, da vibratória, ela foi fragmentada em miríades de fragmentos de espelho. Então, é lógico que ela tem que se recompor, essa unidade, né? Cada fragmento, ela reproduz de per si a integralidade do Sol, nele próprio. Mas é preciso que cada um tenha consciência disso e que o todo, unificadamente, reflita o Sol também. Então, é cada um de si e o todo em conjunto para dar uma unidade. Eu e o Pai somos um, disse o Cristo, né? Então é justamente isso que está falando. Cada pecinha, ela se encaixa, porque a fragmentação não houve perda, houve somente desconexão, e tem que voltar a ter essa reconexão, né? Então, nisso que a gente estava falando, por isso que Emmanuel usa essa imagem. Olha para você ver como é que é bonito, Emmanuel no livro Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte, né? E o espelho está fragmentado. E olha como que a coisa vai encaixando na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, aquele que fala da suprema excelência do amor, no versículo 12, Paulo de Tarso diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha que beleza, o que ele está dizendo? Que o espelho é um enigma. O espelho dá uma imagem invertida. Um mistério, né? Um mistério. É mistério. O espelho dá uma imagem invertida. Então eu olho e não vejo, porque a minha mente ela está caduca e viciada a um olhar que é enigmático, que é fechado, né? Mas então, quer dizer, num determinado tempo, à medida que avança, que evolui, nós veremos face a face e conheceremos como somos conhecidos, ou seja, da lei nós já somos conhecidos, mas nós ainda não conhecemos a lei e vamos conhecer a lei face a face, você entende? Então veja, nisso tudo, nessa construção toda, agora no campo sociológico, aquele ser que desenvolveu os sentidos e está com o campo mental, ele, na busca da ideia sobre Deus, né, de algo além dele, ele construiu um sistema de adoração chamado litolatria, que é adorar a pedra. Então a pedra era representante de Deus. Avançando mais um pouco, porque por aproximações sucessivas, por gradações de aproximação, este ser transitou da litolatria para a fitolatria, adorando os grandes vegetais, os grandes carvalhos, né? Determinadas plantas. E lembrando que o Allan Kardec, o druida, o sacerdote druida, ele era, como sacerdote druida e como gaulês, ele naturalmente adorava os vegetais, né? Porque os gauleses adoravam os grandes carvalhos daquelas florestas, né? Depois nós temos a zoolatria, onde existe sociedade até hoje no planeta, adorando o animal como Deus, né? Como nós temos a Índia. E nós temos que aprender a respeitar os animais em toda a sua posição como seres dentro da evolução. E o movimento que se faz hoje em torno disso é muito grande, né? De recuperar o animal não como uma alimária escrava do homem, mas como um parceiro na evolução, um princípio que está também retornando à casa paterna. Depois disso nós temos o politeísmo. Esse politeísmo é uma grande transição entre todos esses elementos anteriores e os novos elementos, e surge, aí sim você vê que força que é mudar uma ideia, quando Moisés incorpora no planeta, a ideia monoteísta. O único povo no planeta que tinha essa ideia, como povo, né? Não como indivíduo, o povo hebreu, a ideia monoteísta, a ideia que vigora hoje, até hoje, com muita força, porque ganhou campo em toda a coletividade, tirando fora o paganismo, tirando fora, né, o politeísmo. Então essa força monoteísta, ela ganhou um campo gigantesco. Só que, além da força monoteísta, nós temos agora essa que você lembrou agora, o monismo, a ideia monista, que é uma ideia tão de vanguarda que ainda nós não temos, como coletividade, não temos ainda uma ideia completa,
E por isso as resistências, grandes resistências que sofre a ideia monista, sendo interpretada negativamente como um panteísmo ou qualquer outra coisa que valha. Por isso a dificuldade de implantação baseada nos hábitos, né, no misoneísmo, a dificuldade de implantação do novo, né, da ideia nova. E é essa ideia, por isso que a evolução das religiões, a nova religião, que é religar a criatura ao Criador, ela transita do monoteísmo para o monismo. É esse nosso grande esforço de entendimento desse monismo e de nos entender nessa questão em relação a Deus, né? Deus imanente e Deus transcendente. São questões muito importantes e muito interessantes. A gente teve esses primeiros episódios da série Ouvidos ao Mistério sobre monismo, só para lembrar que, embora ela seja de vanguarda nessa explicação mais detalhada, sobretudo de Ubaldi e alguns outros filósofos, ela está presente desde a antiguidade, né? Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, era um filósofo monista, que falava a respeito da unidade de todas as coisas e, naturalmente, o conceito de Deus em si mesmo deve estar também envolvendo a questão da unidade. Ô Rafa, o Afonso falou aí da questão da lei e ontem mesmo no nosso grupo você postou uma palestra de um rapaz aí que ele foi muito feliz em apresentar o Ubaldi como alguém que vai revelar e detalhar um pouco mais as leis morais e essas leis de conexão entre as pessoas, a formação de unidades coletivas para compreender o processo religioso, ajuda também a gente a perceber o fenômeno da religião e entender como que a gente pode avançar individual e coletivamente na evolução das religiões, né? É sim, Gui. Foi interessante, é uma palestra nova que está disponível agora no YouTube. O palestrante é Emídio Brasileiro e ele fez uma palestra sobre o Espiritismo e Pietro Ubaldi. E foi muito legal assistir a palestra dele porque ele convidou todos os ouvintes a estudar os dois pensadores, né? Ou seja, ele não utilizou da forma mental misoneísta, né? Ou seja, ele não teve aversão ao novo e ele também não hostilizou o novo, o outro pensador que trouxe o novo, né? Ele convidou todos a construir pontes, a estudar os dois pensadores e deu vários detalhes na visão dele de que, em verdade, Pietro Ubaldi ele veio detalhar, comprovar, explicar o funcionamento das leis morais que Allan Kardec declarou no Livro dos Espíritos, lá na parte 4ª. Então foi bem interessante a visão dele. E o misoneísmo que a gente está comentando se caracteriza justamente nesse sentido, né? De uma aversão às mudanças, de uma aversão ao novo, e de uma hostilidade para com o outro, né? A gente tem um problema grave no planeta, no Brasil e no exterior, de intolerância religiosa. Esse problema é sério, né? A gente vê violências, vê mortes, a gente vê templos sendo profanados, agressões verbais, discurso de ódio, destruição de imagens, ataques incendiários, enfim, tentativas de homicídio e por aí vai. Então a gente vê uma hostilidade muito grande de uns com os outros, porque pensa diferente, porque prega uma maneira de crer diferente. E a gente vê o misoneísmo na religião, a gente vê o misoneísmo na ciência, a gente vê o misoneísmo na filosofia. O misoneísmo, a definição do dicionário dele é a resistência ao novo, à mudança, a hostilidade para com o que é novo. Aversão ou desconfiança em relação a mudanças. Ou seja, a gente vê na estrutura mental do homem esse problema de aceitar o novo, de dialogar com o outro que traz o novo. Então é um problema da estrutura humana, da estrutura do espírito nosso caído, né? Vivente no antissistema. Isso porque, como Afonso já deu início aqui à nossa conversa, é o grave problema da queda espiritual. A grande chaga do ser humano na nossa estrutura mental é a queda, e a queda significa justamente o separatismo, a dificuldade que a gente tem de olhar em síntese, olhar em unidade, de ter uma visão mais ampla das coisas, abraçando todas as verdades que são trazidas. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente faz, a gente quer separar, a gente quer dividir, a gente quer vencer, a gente quer ser melhor, a gente quer ser o dono da verdade.
Ou seja, essa prepotência, essa vontade, essa sanha de querer ser o melhor em tudo, de ser o dono da verdade, é a grande chaga da queda. E é o problema que a gente tem que resolver, senão a gente não caminha. O Baldi, ele fala já logo no início do texto do capítulo 5, ele fala isso aqui, ó: as mentes, para terem uma sensação de segurança e não se equivocarem na formação da própria conduta, têm a necessidade de crer que alcançaram a última verdade, absoluta, imóvel, porque parece que só uma tal verdade possa garantir uma segurança na qual se confie totalmente. Diga, Edson. Só comentando, né, o que a Rafa colocou sobre o misioneísmo. Isso é uma característica muito grande nossa, né? A gente busca segurança. Isso é um sintoma da queda, né? A gente estava lá na segurança máxima e caímos na insegurança, né? Buscamos essa segurança novamente. E quando encontramos alguma coisa boa, bacana, né? Que nos dá aquela certeza que estamos seguindo o caminho, a gente agarra de uma forma muito grande, né? Muito voraz, né? Só que a gente tem que ter a noção de que o processo é transformativo. Sempre está em processo de aperfeiçoamento. E infelizmente a gente não tem essa noção, né? E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Tentando conversar sobre isso. Falar que à medida que a gente vai crescendo, as revelações elas vão acontecendo e vão sempre se melhorando. Uma coisa que o Afonso falou, né? Da questão evolutiva, ele fez um caminho muito bacana, indo lá no átomo primitivo, né? Que a doutrina espírita nos dá essa informação, né? E chegando até o monismo, né? E também fazendo o processo dos sentidos, né? Saindo do tato e parando na mente. Ô Afonso, a gente também, depois da mente, a gente vai encontrar a mediunidade, né? Que é uma coisa bem estudada pela doutrina espírita, né? Que seria talvez a sucessão desses sentidos, né? E também, depois da mediunidade, a gente vai chegar na intuição, que é o que o nosso professor Baldi, ele, toda a sua obra em si, né? Utiliza para trazer essas lindas informações que a gente tem à disposição aí nos seus 24 volumes. São as janelas, né? Que a gente tem à disposição para que a gente possa ir encontro ao novo, ao encontro ao absoluto de forma relativa, né? Porque está relacionado com o nosso grau de evolução, mas que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se tornando novo, tudo aquilo que a gente vai entrando em contato novamente. Então, essas duas coisas vão de encontro, que o Rafa falou e que o Afonso colocou, né? O processo aí do humano fazendo um processo evolutivo, não se apegando, né? Não ficando misoneísta, né? Tendo em relação que sempre vai estar crescendo. E esse processo evolutivo que o Afonso colocou, até chegar ao monismo, né? Que hoje pegamos Deus, né? E nos colocamos dentro de Deus, né? Na verdade, o politeísmo, ele colocava a criação fora de Deus, né? Como se fosse uma maquinazinha que Deus criou e colocou lá para funcionar sozinha, né? E hoje a gente sabe que não, né? Que tudo que tem criado aí está em Deus, né? Vive em Deus, se move em Deus. Ô Elison, amigos, olha, e você está ampliando a ideia, e no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, o instrutor vai dizer assim uma frase sensacional, diz assim: a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então veja, a mesma mente que ela filtra os sentidos, dando sentido a ele, ela também filtra os que estão extrasensoriais. Então a mente, é por isso que a mente é tão importante ser estudada, porque mesmo as questões de vanguarda, muitas vezes a descida desses ideais cai em determinados sistemas fechados, né? Então quando você fala da intuição, por isso que o professor Pietro Baldi, depois de captar a onda criadora no mais alto nível, ele descia com essa onda até o nível mental, racional, e fazia toda uma estruturação de avaliação daquela onda, né? O livro Sistema é isso, completamente isso. Ele olha aquela onda criadora de todos os lados, com todas as vertentes possíveis. É o controle, né, mental, que na codificação é chamado de controle universal do ensino dos espíritos, né? Às vezes a gente entende errado o que está dito lá, que é um processo de avaliação, né? De bom senso, de lógica. Ele fez isso sempre, né? Não agiu pela intuição, mas a partir da intuição ele fez a filtragem e produziu a obra, né? É muito bonito isso, muito beleza. Por isso que Jesus definiu assim, em João 8, 32 e 31 e 32. João 8, 31 e 32 diz assim: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, ou seja, nós estamos presos na mentira, no espelho enigmático, e é preciso conhecer a verdade. E essa verdade liberta, porque aí já, naturalmente tira do espelho e coloca face a face, né? Em unidade, né? Identidade da criatura com o Criador, ou de a aproximação, aí a palavra mais correta às vezes foge, mas dessa ligação da criatura com o Criador e da criatura com a outra criatura, né? Aquela grande equação que Jesus apresentou do amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Ou seja, na mesma proporção. Então é nesse sentido aí, muito bom essa ideia, né? É isso mesmo. Afonso, tem um texto do Pascal na Revista Espírita de 1865, de maio de 1865, chama A Verdade. Eu até devo aqui agradecer o pessoal lá do Portal Saber Espiritismo. Eles fizeram algumas gravações sobre o livro A Gênese, e eles incluíram e citaram essa mensagem que eu vou citar aqui para vocês. O Pascal fala que tem 3 formas de nós buscarmos a verdade. Fala que o espírito humano se move e se agita sob a influência de 3 causas, que são a reflexão, a inspiração e a revelação. Eu vou ler o texto aqui porque eu acho que ele nos atende aqui, porque à medida que a gente vai indo da reflexão para a revelação, a resistência tende a ser maior, porque muitas vezes o processo de revelação, como aqui mesmo no texto fala, vocês vão ver, é um processo muito mais raro, ele não está acessível a todas as pessoas, então há essa desconfiança natural. Então ele fala aqui, a reflexão é a riqueza das vossas lembranças, que agitais voluntariamente. Então todos nós estamos sujeitos ao processo de reflexão, pensar, meditar sobre aquilo que estudamos. Nela o homem encontra o que lhe é rigorosamente útil para satisfazer as necessidades de uma posição estacionária. A inspiração, né, já é a influência dos espíritos externos, né, que se mistura mais ou menos às vossas próprias reflexões, para vos impelir ao progresso, e a ingerência do melhor para na insuficiência da passagem. É uma força nova, que se junta a uma força adquirida. Uma força à qual nós podemos ser resistentes, né? Ou seja, a inspiração, você pode ou não estar aberto a ela. Agora, olha o que ele fala em relação à revelação, que é o processo culminante da mensagem, por exemplo, de Ubaldi e de outros expoentes que revelaram para nós elementos, que tiraram o véu de elementos da lei. Ele fala aqui o seguinte: a revelação é a mais elevada das forças que agitam o espírito humano, porque ela vem de Deus e só se manifesta por sua vontade expressa. Ela é rara, por vezes mesmo inapreciável, algumas vezes evidente para aquele que a experimenta, a ponto de sentir-se involuntariamente tomado de santo respeito. Repito, ela é rara e ordinariamente dada como uma recompensa à fé sincera, ao coração devotado. Então a gente percebe isso muito na própria obra de Ubaldi, né? Ou seja, como que ele foi arrebatado por uma revelação. Mas essa revelação é muitas vezes inacessível à maioria das pessoas. Ela precisa então ser degustada com vagar, né, Afonso? E nesse processo há uma resistência, porque a revelação ela traz um ponto fora da curva, que as pessoas às vezes não têm um contato imediato. E esse é um outro vício, Guilherme e amigos, que a gente precisa de trabalhar com ele. Por exemplo, quando os exilados capelinos chegaram aqui na Terra, eles naturalmente, ao deparar com o autóctone, o Homo sapiens aqui, eles tomaram um susto gigante, né? Porque pelas contas os capelinos chegaram aqui há cerca de 40 mil anos atrás. E eles é que engendraram o psiquismo de trabalhar o sapiens sapiens, né? Surgiu o sapiens sapiens. E o que as escolas, logo depois que se organizaram, fizeram? Aí já na Índia e no Egito. Geraram a escola de iniciados e o povão separado. Então nós vamos chamar essa escola de iniciados o esoterismo, com S, que é o estudo fundamentado de iniciado. Emmanuel fala disso também no Caminho da Luz. E depois, para o povão, o exoterismo, ou seja, as verdades misturadas com muita coisa. Então a ideia, por exemplo, da reencarnação com a metempsicose, no Egito e na Índia, ficou gravada na mente popular de tal maneira que quando Pitágoras esteve lá na Índia, no Egito, ele volta para a Grécia e monta uma escola, ou dá sequência à sua escola, e ele continua no mesmo sistema de repetição, ou seja, tem um grupo de amigos iniciados
que detém pequenas partes da verdade, e o grande povão que recebe uma mistura de coisa confusa que não sabe o que é. É isso que o Pietro Baldo está falando aqui nesse livro, A Evolução a Descida dos Ideais, na evolução das religiões. A coisa dos mistérios para o povão e das revelações para os iniciados. Por isso que ela fica acessível somente a poucas pessoas. E o que o Espiritismo, né? O Espiritismo veio fazer conosco, a partir da revelação com Kardec e sequente, né? E que nós estamos estudando mais um fragmento ou uma faceta da revelação, ampliando mais horizonte ainda. É justamente colocar, não tem segredo, né? Não tem um mistério, não tem escola fechada, não tem escola de iniciado. Tem um conteúdo que está convidando a todos os que estavam do lado de fora do templo para adentrarem ao templo e terem acesso à verdade plena, ou descobrirem a partir de si mesmos e nos textos, né, essa verdade. E isso é muito bonito, é o que nós desejamos profundamente de nosso coração, é que essa verdade ela seja acessível a todos, né? Agora, hoje não tem mais a exclusão institucional nesse sentido, como a gente via na Índia, no Egito e com Pitágoras. Mas, às vezes, a própria pessoa, que sua mente, né, seu modelo mental, é que se exclui do processo, né? É que não quer acessar esse elemento, né? Porque a sua memória ancestral, que é a chamada reflexão aí do Pascal, essa memória, ela está por demais recheada de construtos onde o novo fica difícil de chegar, não é? Ô Afonso, você citou aí Pitágoras, né? A gente também tem um exemplo nessa linha também de Hermes Trismegisto no Egito, né? E Grécia lá. A postura dele também era essa, né? De criar iniciados, formar um grupo lá de pessoas que eram capazes de entender as informações que ele estava querendo passar. E o povão lá, de certa forma, pegava o que fosse possível para que eles entendessem, né? E hoje é totalmente diferente, né? Hoje a postura é de amadurecimento mental, né? Hoje as informações estão aí, sendo colocadas à disposição de todos, né? Basta que a pessoa se predispõe a correr atrás, né? A ter a postura de se engrandecer, de buscar sabedoria, né? Você comentou aí da questão do povão, né? Eu vou trazer um dado aqui para a nossa reflexão, olhando mais a questão do povo brasileiro em si, né? Da gente, né? No caso. Pesquisando aqui um pouco a respeito dessas questões, né? De buscar conhecimento. Hoje os dados nos falam que 40% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. E aí a gente chega na média aí na faixa de 4 livros por pessoa que lê aqui no Brasil. E esse dado né? Esse dado corrobora com o que você acabou de falar, né? Da questão do povão, né? Das pessoas em si, né? A questão da preguiça, né? Tentando trazer um pouco para a nossa realidade, né? A gente tem a preguiça, né? A gente tem a dificuldade de ir lá e buscar o conhecimento. Apesar de que hoje ele está à disposição, basta a gente correr atrás. Mas a gente tem essa barreira, né? Essa dificuldade ainda de buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, buscar as técnicas necessárias para que a gente possa melhorar a nossa vida. Então, assim, possamos refletir, né, a respeito disso, né? Apesar de termos as informações disponíveis, mas o passo para obtê-las é nosso. Ô Elson, o Baldi ele fala sobre isso nesse capítulo, né? Tem um trecho que ele fala o seguinte: a função dos administradores do ideal é justamente a de servi-lo. Então vamos pegar os administradores do ideal, são os religiosos, digamos assim, profissionais, entre aspas, né? Aqueles que estão mais a serviço. Então são os oradores espíritas, os pastores das igrejas, os padres, os sacerdotes de uma maneira geral. A função destes administradores do ideal é justamente o de servir ao ideal. Mas acabam por caminhar de acordo, porque no fundo pastores e rebanho desejam a mesma coisa. Isto é, os primeiros ficarem quietos para não perderem suas posições terrenas, e as massas para reduzir ao mínimo o esforço de evoluir. Então é exatamente o que você falou, há certamente uma acomodação, uma inércia das massas, e muitas vezes, por exemplo, os oradores espíritas, ou os pastores, ou os padres, eles se acomodam naquele psiquismo médio coletivo e não se movem dali exatamente para agradar esse processo de resistência e de lentidão na busca das inovações, na busca do progresso.
E aí que eu vejo um grande problema na pedagogia realizada no movimento espírita. Que ontem mesmo eu estava ouvindo uma palestra de um expositor muito famoso no nosso meio espírita, e ele dando uma dica de que há bases inamovíveis, que é a codificação. Ok, a gente ouve isso o tempo inteiro dos palestrantes como se fosse uma lavagem cerebral. Toda hora a gente tem uma sanha de defender o passado. É a questão da segurança que o Ellison comentou, que o texto de Ubaldi aqui no capítulo 5, a evolução das religiões, no início fala dessa segurança. A gente está todo o tempo preocupado em não mexer nas bases, né, em reforçar as bases. Então ele dando uma dica, né? Você pode estudar de tudo, mas há bases inamovíveis, ou seja, dogmas. Então você embota a sua capacidade de rever a base, de pesquisar a base, de reler a base, de revestir de novos conceitos, né, a base, e até mesmo de não reforçá-la mais se ela estiver errada, porque tudo avança, tudo se transforma. Então há uma sanha de defender essa base, né, e essa pedagogia é feita a todo momento. Então você embota a capacidade de avançar, até de receber o novo, porque a mente fica gravitando em torno de defender o que já foi dito há 150 anos. Então isso é um problema, ao meu ver. E o Leon Denis, lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem uma frase linda que diz assim: o Espiritismo, já o dissemos, não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia, é uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não faz imposições de ordem alguma, propõe, e o que propõe apoia-se em fatos de experiência e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da vida. Está na página 37 da edição de 2003. Quando alguém emite uma ideia assim, por exemplo, olha, algumas pessoas falaram que esse pensador e essa fulana é mediano, logo nós vem assim aquela reação completa do povo, né? Que não aceita colocar essa questão sobre uma personalidade qualquer, né? Então nós temos um problema grave de fixação com determinadas verdades, e qualquer coisinha que fale algo contrário àquela verdade nós rejeitamos. Então, por exemplo, alguém diz assim, eu não me recordo onde eu li essa frase, nós espíritas concordamos muito com muitos pensadores e filósofos materialistas que negam até mesmo as questões espirituais, tudo. E rejeitamos os pensadores espiritualistas, né? Os pensadores que fazem crescer, os pensadores que fazem aquele projeto de harmonização, de crescimento. Está lá escrito no Livro dos Espíritos, doutrina espiritualista, né? E muitas vezes o espírita, ele só de repetição, ele fala assim, não, o espiritualismo está todo errado, a doutrina espírita, você faz aquele embate, né? E ela é justamente filosofia espiritualista. Mas nós estamos entendendo que não é crítica, nós estamos entendendo como que funciona a mente humana. Por que ela funciona desse jeito? Por que tem essa dificuldade inteira aqui que Pietro Baldi diz aqui para nós no livro da Evolução das Religiões, no livro A Descida dos Ideais, que é justamente esse problema. Então, quando nós estamos discutindo aqui, nós queremos trazer para os irmãos que estão nos escutando, participando conosco, colaborando conosco, o padrão que todos nós mantemos. E como quebrar esse padrão, né? Como abrir o horizonte. E aí, eu queria inserir também um outro elemento, enquanto as ideias vão se formando, é o terreno que está no Livro dos Espíritos, na questão 909. Diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aí a resposta é assim: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito significantes. O que lhes falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Vencer essa preguiça, né? Vencer esse sono, né? Que diz o professor Pietro Baldi. É assim que as religiões temem a qualquer um que desperte-as
que desperte as consciências do sono em que é mais cômodo em que essas permaneçam. Essa questão é muito emblemática, Afonso. Ela é uma das que eu mais gosto lá no Livro dos Espíritos. Né? Nos falta a vontade, né? Quão poucos de vós têm essa vontade, né? Isso. Então, assim, não é uma coisa muito difícil, né? A gente conseguir vencer esse padrão mental. A gente consegue, é possível, né? É por esse esforço individual de vencer é que as massas como um todo podem avançar, né, Afonso? Porque o indivíduo, a ortodoxia, ela é fundamental para garantir um avanço consistente, um progresso consistente do ser coletivo. Então, por exemplo, quando nós pegamos um padre, um pastor, qualquer um desses administradores, um orador espírita, que defende a manutenção daquilo que já é conhecido, ou seja, da doutrina, do corpo doutrinário, digamos assim, nós vamos falar sobre idolatria daqui a pouco, ele está fazendo um papel importante também, porque se houverem inovações demais, as massas ficam perdidas. Então, olha o que o Baldi fala, ele fala que as massas precisam de um terreno seguro para poderem se colocar e aceitarem aquilo como um elemento de progresso. Então, esses indivíduos cumprem um papel importante, mas como que a gente pode vencer esse papel quando ele se torna ruim, negativo, no sentido de impedir as mudanças e o progresso? É através da evolução individual de cada um. À medida que todos individualmente vencerem essa letargia e se dedicarem ao estudo daquilo que é novo, dos novos mistérios, ou seja, impelindo o progresso para a periferia do conhecimento, naturalmente aqueles seus representantes vão ser obrigados a correr atrás também pelo processo de inovação. Então eles vão querer se manter atualizados com as massas. Então é importante que cada um de nós entenda o seu papel também individual nesse quesito do progresso coletivo. Isso, para ser bem prático, se daria o seguinte: olha, tal livro é proibido, tal autor está em erro. Se todos aqueles que estão ouvindo falarem assim, então eu vou estudar para ver o que é que está... Porque até pelo erro eu vou aprender. Se a visão dele está incorreta, eu quero estudar. Então, naquele processo, eles vão estudar. E aí acontece o que Kardec falou. Estudando novo, se aqueles membros que se desgarrarem, Kardec até usa essa expressão, se desgarrarem estudando novo, e o novo estiver correto, e esse novo vai ser introduzido pouco a pouco na doutrina, em qualquer que seja ela. Se eles estiverem errados, vai morrer por si só. Então, o processo ele é inestancável se ele estiver de acordo com a evolução, de acordo com a busca do sistema. Sem dúvida, porque esse é o ponto delicado, porque o que a natureza nos ensinou a fazer com o diferente? Combater, guerrear e matar, não é? Então, a nossa memória está recheada dessas coisas. Tudo que é diferente eu tendo a eliminar. Então, Emmanuel diz assim, surgiu o desejo, e no livro A Grande Síntese a gente aprende lá, o desejo mobilizado pela fome e pelo sexo, ele é insaciável. A insaciabilidade do desejo. Não sacia nunca, né? Ele está sempre buscando. Do desejo gera inteligência, da inteligência a imaginação e fixa na memória, que são os registros. E aí é que fundamentalmente nós precisamos, esse vanguarda, esse que é precursor de uma ideia, esse que trabalha com o terreno maior, ele não entrar em briga, não é? Ele não guerreia, ele é uma oferta. Por isso que o professor faz a oferta da hora, ele não impõe, ele oferece aquilo como um presente a cada qual. E nós que estamos trabalhando a ideia, precisamos aprender também a oferecer, a não combater, a não resistir, né? Até porque a introdução de algo novo pode ser desastrosa também, né, Afonso? O próprio Baldi fala isso. Olha, eu vou ler o trecho completo para a gente entender que as religiões cumprem uma função prática, que o segundo Baldi é a função de dirigir as consciências e educar as massas. Essas também têm as suas exigências psicológicas, a de como são lentos para compreenderem-se e moverem-se, as conservam tenazmente, ou seja, elas são lentas nesse processo. E é ao nível destas massas, adaptando-se às suas necessidades, que as religiões devem descer para, se quiserem funcionar, porque aquele é o material que tem que elaborar. E aí ele complementa, ora, fazer descer aquele nível novidades repentinas pode ocasionar, em vez de progresso, anarquia e desordem, pretendendo deslocar subitamente os lentos movimentos consuetudinários sobre os quais se baseia a técnica da assimilação dos princípios destinados a fabricar o homem que vai substituir o animal. Em vez de fazer progredir, uma inovação pode escandalizar.
Então é interessante que a gente não deve forçar realmente a natureza das massas, ou seja, as pessoas podem achar que não, mas nós que estudamos o balde até queremos que seja lento o processo, porque assim é mais de acordo com a natureza, né? Gente, deixa eu só fazer um resumo do que vocês falaram, porque vocês deram 2 soluções práticas ao problema que a gente está pesquisando aqui, da evolução das religiões. Olha que legal. O Gui falou que uma solução para resolver isso é o seguinte: a gente evoluir individualmente. Ou seja, eu me valer da minha experiência na pesquisa da verdade, não me valer da experiência do outro. Não ouvir o outro, tomar aquilo como uma verdade absoluta e não ir pesquisar aquele fenômeno que o outro interpretou e comunicou. Eu valer da minha própria experiência. Então, no caso, o que a gente está falando? De Pietro Baldi, de Allan Kardec. Ou seja, ouviu falar alguma coisa de Pietro Baldi que te afasta a estudar Pietro Baldi, deixa isso de lado. Vai sozinho se valer dessa experiência. Lê por si só. Investiga por si só. Isso é uma solução prática. Entendendo que as massas têm uma letargia, né, o Rafa? Sim, ou seja, se eu quiser me igualar às massas pelo princípio de aceitação social, eu muitas vezes vou estar negando o caminho do progresso, porque às vezes ele é solitário. Né? Isso que o Baldi explica, né? Segundo a solução prática, o Afonso, o legal que ele falou, na maneira de comunicar, ou seja, oferecer. Qual é a maneira que eu vou comunicar uma verdade nova que eu encontrei, que foi reveladora, substancial para mim? Oferecendo. Aí é como o Baldi diz, sem bondade não se pode dizer a verdade. Ou seja, oferecer, igual o Baldi fez. Ofereceu, não impôs, não usou do instinto de agressividade, de hostilidade que caracteriza o misoneísmo. Essa é outra solução prática para resolver esses problemas, na comunicação de algo. E um terceiro que eu coloco aqui, também como medida prática, é a universalidade e imparcialidade que o Baldi trouxe. Essa humildade na investigação e essa humildade na comunicação. Isso. O Rafa, inclusive tem um trecho aqui que o Baldi fala sobre isso, que ele fala o seguinte: então o mais verdadeiro, mais condizente com a realidade é permanecer-se positivo, reconhecendo que aquele ponto está longe, mas que, no entanto, dele nos avizinhamos cada dia evoluindo. Significa o quê? Se eu sou, por exemplo, um administrador do ideal, um orador espírita, um pastor ou um padre, em relação àquilo que eu não conheço, ao invés de defender atacando o que é novo, eu vou manter essa postura que você falou de humildade. Falar assim, olha, e incentivar os fiéis ou os participantes daquela doutrina a pesquisarem, a estabelecerem o senso crítico, falar, olha, façam essas pesquisas individualmente, porque se for bom, se for do bem, se for positivo, se for para o avanço, isso vai naturalmente chegar até no nível coletivo. E talvez um dia um orador possa aqui estar falando sobre essas verdades, mas enquanto a gente não conhece, é um esforço dos indivíduos e não dos administradores, né? E se o administrador ele utiliza desse expediente que você falou, ele está utilizando de uma forma mental separatista, de uma forma mental da queda, né? Mas ele tem outra forma mental para utilizar. É o que a gente está estudando, está querendo aprender. Tem outra forma mental para a gente utilizar, que é a forma mental da unificação, né? Dessa universalidade, dessa imparcialidade. Se a gente começa a usar essa forma mental que você caracterizou bem, dizendo, vá pesquisar, vá conhecer, não impeça, que ele tenha acesso a esse conhecimento. As coisas melhoram muito nos nossos relacionamentos. Claro. Eu até lembro aqui de mandar um abraço para o Luiz Sérgio Marota, que é muito conhecido aí de todos, né? Do Portal C, já participou de alguns episódios, do Portal Saber Espiritismo também. O Luiz Sérgio ele é uma pessoa muito interessante, porque eu não me lembro dele ter falado, por exemplo, negativamente ou de maneira ruim, negativa, em relação ao Baldi de maneira pública, mas ele já me chamou no particular para falar as coisas que ele acha que são negativas, que é uma postura madura, ou seja, publicamente, o que ele fala? Estimula, como ele fez comigo no início, falando, Guilherme, vai lá e estuda, e traz pra gente o que for bom. Ou seja, se quando a gente retorna a um grupo para trazer aquilo que é bom e oferecer, se não é aceito, tranquilo, tem que ter paciência, esperar que o tempo vá mostrar naturalmente os caminhos, se aqueles caminhos forem positivos, sem entrar nesse perfil, Rafa, que você falou, que é o da luta, do embate ou da imposição. E Gui, deixa eu ilustrar aqui. No livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão, de Pietro Baldi, um dos primeiros livros dele a serem publicados,
tem um capítulo chamado A Verdadeira Religião. Tá? Isso aqui é de 1952. E ele conta uma historinha muito bacana, que eu vou resumir, mas ele diz assim de início: encontrei-me viajando pelo mundo em todos os ambientes. Aí eu vou ler o primeiro ambiente e ele vai repetir isso nos outros ambientes. O primeiro ambiente foi: achei-me entre católicos e os observei. Muitos deles eram sinceros e convictos e viviam aplicando realmente os princípios de sua religião. Sua verdadeira fé me encheu de admiração. Outros deles, porém, embora verbalmente se confessassem e nas práticas religiosas se manifestassem perfeitamente ortodoxos, não viviam inteiramente seus princípios, demonstrando com fatos que, em realidade, neles não acreditavam de modo absoluto. Isso me encheu de tristeza. Aí ele vai contar isso para outros ambientes. Achei-me entre protestantes, achei-me entre espiritistas, achei-me entre teosofistas, maçons, maometanos, budistas, entre ateus materialistas convictos, e observei o mesmo fenômeno. Então, em todos os ambientes, ele observou o mesmo fenômeno. Aí ele vai chegar na conclusão que, observando todos, o que importa realmente é o homem ser justo ou injusto, ele ser sincero ou ele ser honesto, muito mais do que as crenças que eles professam. Então ele entra na forma mental, ele entra na substância do fenômeno. Não importa se é ateu, não importa se é cristão. Ele vai entrando na estrutura do pensamento das pessoas, dos indivíduos que formam essas coletividades, essas organizações. Aí ele diz: por que então não reduzir todas as crenças a esse seu denominador comum, que é a sua substância, em que todas elas se encontram além de todas as divisões, que é essa fusão das almas no caminho da unificação, que é o futuro de todos os campos. Ou seja, é preciso vivenciar o bem independente de todas as religiões. Cada uma tem um aspecto da verdade. Então, quando a gente vai com uma mente de unificação, de unidade, de abraço, de ponte, as coisas melhoram muito. E ele diz: é preciso desenvolver um superior espírito de fraternidade e ocioso, o preguiçoso amor à ortodoxia justificava em outros tempos, que foi excitado até o ponto de preferir a letra ao espírito, pode significar uma satânica falsificação da fé na psicologia farisaica. Beleza. Olha que legal. A psicologia farisaica, que é a enfermidade, ele conclui, de todos os tempos e de todas as religiões. Exatamente. Aí depois ele vai concluir que a solução é realmente esse espírito de unificação. Vencer o espírito de seita, como Kardec falou várias vezes, e Leon Denis também. Só trazer uma exemplificação prática sobre esse processo aí. Quando a gente vai no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, 49 e 50, olha eu ter colocado lá assim: e respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Veja que João Evangelista, ele era tão cioso do trabalho com Jesus, do exclusivismo, que eles não deixaram, ele e os outros, ele, Pedro e Tiago, não deixaram o rapaz continuar o trabalho dele, porque ele não seguia no grupo, no clã, Agora, esse mesmo João Evangelista, 1000 e poucos anos depois, ele está como Francisco de Assis, não é mesmo? No amor às criaturas, no amor aos passarinhos, a tudo, não é mesmo? Ou seja, incluiu, então, já de um espírito superior, mas com essa ideia. Então nós também estamos saindo dessa ideia de exclusivismo, de separatividade, de guerra, de exclusão, para um trabalho de unificação, de aproximação e de amizade e amor, É isso mesmo. E nesse papel aí de formação de seita, cumpre também uma função a questão da idolatria, só para a gente lembrar e todos nós ficarmos atentos, pessoal que está ouvindo. Como que se dá a idolatria hoje em dia? Porque hoje não é mais a idolatria física, material, do bezerro de ouro. A idolatria hoje se dá naquilo que a gente chama de corpo doutrinário, que é como se fosse um
também um ídolo material, mas agora ele é feito de matéria psíquica. E como que acontece isso? Nós formamos um ídolo, um corpo doutrinário, que nós imaginamos assim, Deus ele está aqui nesses limites. Se estiver fora desses limites desse corpo, então é pagão. Ora, Deus tem que ser novo a cada instante, como diz o Maurício Crispim, né? O sistema ele é novo a cada instante. A verdade ela é sempre progressiva, ou seja, sempre que a gente tiver em face de alguma revelação, algo novo que alguém nos traz, aquilo tem uma função especificamente para nós, porque a lei movimenta-se a nosso favor o tempo inteiro. Então é importante a gente estar atento a esses detalhes, como Deus está escondido nas circunstâncias, ver esse movimento da lei, ver a verdade sendo progressivamente exposta, cada vez mais brilhante a cada instante. E não a gente formar um corpo doutrinário e imaginar que tudo está contido ali naquele escopo. Né? Então a gente está atento a essa idolatria, que é um movimento de resistência e de querer confinar Deus. Ô Guilherme, só para pegar a ideia que você colocou aí, que eu achei interessantíssimo, quando a gente vai no Gênesis de Moisés, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Então veja, o primeiro presente que Deus dá ao espírito humano no paraíso, como forma de nutrição, é a árvore boa, agradável à vista e boa para a comida. E aí André Luiz explica isso no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele fala da nutrição. Assim, o ser biológico, o ser material, no seu elemento mais simples, né, o ser biológico, ele fez uma alimentação chamada quimiossíntese, retirando os minerais, né? Depois caminhou para a fotossíntese, depois caminhou no animal para a biossíntese e chega no homem tentando implantar a mentossíntese. Veja que, olha a confusão que nós estamos. Nós não separamos ainda do animal e ainda não vinculamos a mentossíntese no sentido da nutrição superior. Ainda estamos na idolatria, não é? Apegado a determinadas ideias psíquicas, padrões psíquicos, nos nutrindo daquilo, fechado naquilo. E precisamos avançar, abrir o horizonte, além nessa mentossíntese, para além de estruturas fechadas que falam no passado, mas é conseguir caminhar em caminhos, nunca andares, né, na vanguarda, né? Com a base do passado, mas caminhando na vanguarda, sempre. Muito bom, muito bom. Ô, Rafa, vamos encerrar então o nosso episódio de hoje com a mensagem do Leon Denis? O que você acha? Você quer fechar antes, Afonso? Então eu queria assim, eu quero agradecer a todos por essa oportunidade, vocês assim do Baldo Pod, que eu participo, claro, né? Mas quase não estou tanto, mas eu queria agradecer muito a gente estar podendo conversar sobre esses aspectos tão sensíveis, tão necessários para a mentalidade moderna, caminhando para a regeneração das consciências, não é mesmo? Então eu agradeço muito, estamos disponíveis para a gente, assim que puder, conversarmos mais coisas e convidando a todos aqueles que estão nos ouvindo, onde estiverem, que abram realmente o coração para captar uma onda diferente daquilo que é a verdade fechada e sendo capazes de trazer esse novo e ser fecundado por esse novo. Porque o novo, como dizia o Chico Xavier, sempre é o Evangelho de Jesus e Jesus. Muita paz a todos, muito obrigado, tá, gente? E aí, Elson, algum comentário a mais? Só deixar claro em si que o nosso objetivo aqui é de instigar, né, o conhecimento e fazer com que o homem se torne uma pessoa melhor. Como o Afonso colocou, nosso objetivo aqui não é de criticar, não é apontar dedo, e sim de reforma, de melhora, de aperfeiçoamento. É basicamente isso. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Eu também queria agradecer profundamente a reunião que tivemos aqui hoje. Queria frisar também o que estamos aqui com a mente aberta, convidando, oferecendo o pouquinho que a gente pôde compreender, né, nesses estudos que a gente está fazendo, sem nenhuma imposição, sem nenhuma crítica. A gente está estudando a nós mesmos, né? A gente está tentando abrir a nossa mente ao novo, e não qualquer novo, né, com certeza. Né? A gente só está se reunindo aqui porque a gente pesquisou, né, esses autores, achou que isso renova, achou que isso traz realmente coisas maravilhosas coletivamente e individualmente, e por isso que a gente está ofertando
esse conhecimento na nossa pequena maneira de enxergar. E eu queria terminar com um texto de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a edição de 2013, página 38, que diz assim: não mais dogmas, não mais mistérios. Abramos o entendimento a todos os sopros do Espírito. Bebamos em todas as fontes do passado e do presente. Digamos que em todas as doutrinas há parcelas da verdade. Nenhuma, porém, a encerra completamente, porque a verdade, em sua plenitude, é mais vasta do que o espírito humano. E somente no acordo das boas vontades, dos corações sinceros, dos espíritos livres e desinteressados, que se realizarão a harmonia do pensamento e a conquista da maior soma de verdade assimilável para o homem da Terra no atual período histórico. Leon Denis.